Graça e paz. Que Deus abençoe ricamente sua vida. Que bom que você está aqui hoje para a gente adorar a Deus juntos. Este culto é muito especial porque é um culto de Santa Ceia, é um culto onde nós vamos participar da mesa do Senhor, nós vamos poder lembrar o que é para nós assim o centro da fé. Nós nos intitulamos cristãos. O que é ser cristão? É crer no Cristo, é crer no unigênito Filho de Deus, que veio a este mundo pagar uma dívida impagável da nossa parte, que é para com a justiça de Deus por causa do nosso pecado. E Ele veio também apontar-nos a direção, Ele veio nos mostrar quem é Deus. O próprio Cristo diz: quem vê a mim vê o Pai. Ele é a revelação plena de Deus. E esse Cristo, o nosso Salvador, é aquele que nos deu a maior promessa da vida eterna. E eu quero convidar você a adorar Jesus de todo o seu coração, a prestar a Ele um culto agradável, a se concentrar. Você que está nos acompanhando pelas redes sociais, também aí na sua casa, procure deixar o seu ambiente aí propício para que você ouça a palavra e para que você seja alcançado pelo Espírito de Deus, pela graça dEle. Vamos prestar um culto agradável ao nosso Deus. Amém? Vamos ficar de pé e abrir a nossa palavra, a Bíblia, no Salmo de número 40. Abra sua Bíblia, Salmo de número 40. Se alguém tiver sem Bíblia, a nossa equipe aí vai estar atenta para poder te ajudar. Se você percebe que alguém do seu lado está sem Bíblia também, compartilhe com ele. Salmo de número 40, versículo 1 até o 5. Salmo 40, do versículo 1 até o versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Vamos ler juntos o versículo 4? Vamos lá, uma só voz? Versículo 4. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Aqui neste salmo, o salmista exalta a Deus porque ele estava num momento muito difícil. Ele vai dizer que esse momento difícil dele era um momento de tormento, tremedal de lama, não é? Situação em que ele carecia de socorro, mas diz aqui o salmista que ele esperou confiantemente pelo Senhor, e quando ele clamou, Deus se inclinou para ouvir. O resultado, então, dessa confiança atuante, dessa fé atuante, né, do salmista, é que Deus o tirou desse momento de angústia, que Deus o tirou de um tremedal de lama, que Deus colocou os pés desse homem num terreno firme, não mais nesse lugar instável. E aí ele exalta a Deus e dá seu testemunho dizendo que bem-aventurado, muito feliz é o homem, é a mulher que teme ao Senhor, que confia no Senhor. Bem-aventurado é ser muito feliz. E nós somos esse povo que confia nesse Deus. Eu não sei se você tem experimentado essa bondade de Deus, mas eu convido você a confiar e a experimentar essa bondade de Deus, a falar com Ele, a clamar por Ele, porque esse Deus é fiel e misericordioso, e como diz essa palavra, Ele se inclina em favor das nossas vidas. Vamos orar adorando a esse Deus, e nós vamos também cantar uma canção que fala que em teus braços, nos braços desse Deus,
é que nós encontramos um lugar de paz e um lugar seguro. Vamos orar? Eu vou convidar o nosso irmão Luiz para orar uma oração de adoração a esse Deus fiel que cuida de nós. Ouve Jesus com a gente. Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, que me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, que me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, que me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, Senhor. Nos teus braços é o meu descanso.
sentar. Você pode abrir sua Bíblia comigo ainda nesse texto? Primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, versículos 6 e 7. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Diz assim esse texto: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Vamos de novo? Os dois versículos, 6 e 7, vamos lá? Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O ato de orarmos a Deus, pedindo o socorro dEle, é um ato de humildade. A palavra de Deus, lá no Antigo Testamento, em Jeremias capítulo 17, diz que bem-aventurado o homem que confia no Senhor. Mas esse mesmo texto diz um pouco antes que maldito o homem que confia em si mesmo, ou que confia no homem, que confia na força do seu braço. O ser humano, ele realmente entra num barco furado, quando ele resolve exaltar a si mesmo e confiar na sua própria capacidade, desprezando quem Deus é. O apóstolo Pedro aqui, ele vai dar uma série de conselhos, cada versículo um conselho especial. E aqui nesses dois que nós pensamos em especial, ele vai nos chamar a nos humilhar na presença de Deus. Nos humilhar é reconhecer a nossa incapacidade, a nossa limitação, a nossa finitude. Reconhecer que nós não temos as ferramentas todas e a capacidade toda para sermos autossuficientes. Nós não somos, mas Deus é o Todo-Poderoso. E buscar por Ele, ou lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, é o caminho para a paz. É lançar sobre Ele, confiar nele, de que Ele não vai cuidar de nós. Como Pedro diz aqui, o apóstolo, Ele tem cuidado de nós. Ele não vai fazer, Ele já está fazendo. Então continue buscando a Deus, se humilhando na presença dEle, confiando, entregando todas as suas inquietações e não vivendo uma vida sem fé. É preciso que sejamos crentes, é preciso ser homens e mulheres de fé. E ser homem e mulher de fé é lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, é nos humilhar na presença dEle, sabendo que dEle vem toda a nossa força. Faça isso agora. Faça isso agora. Talvez você passe a semana inteira sem orar. Isso é um absurdo, viu? É um absurdo, porque não existe vida cristã sem oração. Se você não ora, você está enfermo ou talvez morrendo ou morto espiritualmente. Mas se porventura você passou a semana inteira se exaltando, porque quem não ora é porque diz que não precisa de Deus. Quem não ora é porque é autossuficiente, porque tem em si mesmo toda a capacidade, então não precisa de Deus. Eu quero te convidar a se humilhar agora na presença de Deus e falar com Ele: Senhor, eu não dou conta, eu preciso de Ti. Amém? Peça perdão pelos seus pecados, coloque diante de Deus as suas fragilidades, suas fraquezas. Aproveita esse tempo agora, fale aí com Deus sobre os problemões que você está enfrentando, os medos que você tem, as confusões que você enfrenta aí no seu coração. Aproveita esse tempo e se humilhe na presença de Deus, porque Pedro diz que o resultado disso é que quem se humilha na presença de Deus será por Ele mesmo exaltado. Amém? Nós vamos orar, vamos ter um tempo de oração silenciosa, e eu gostaria que você se concentrasse nisso, tá?
Que você feche os olhos e pense em Deus e coloque a sua vida diante dele, numa conversa franca, sincera, sem protocolos e etiquetas. Seja sincero, seja espontâneo agora diante de Deus. Fale com ele. E logo após esses momentos nós vamos cantar um cântico maravilhoso que se chama Autor da Vida. Eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho a missão, eu vou seguir Jesus, porque eu não abro mão do evangelho da cruz. Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Pode o silêncio até gritar que Deus me abandonou. Eu vivo pela fé e tenho um Deus que estende a mão pra me levantar. Sei em quem eu tenho crido e que é poderoso pra fazer além. E essa é a hora, Deus toca, renova, transforma. Tenho vida em Deus, vida em Deus. Tenho força em Deus, esperança em Deus. Tenho tudo em Deus. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar
resposta para o autor da vida na obra da sua vida. Vamos nos colocar de pé, aqueles que vieram preparados para os seus dízimos, ofertas, o projeto celeiro, que possam louvar a Deus nesse momento, dizendo quanto Ele é bondoso, agradecendo a Ele por todos os teus feitos e o que Ele ainda vai fazer na nossa vida. fogo ardente, clamando por ti. Deus bondoso, teu doce amor, eu me rendo a ti, Senhor. Eu louvor a ti vaga ao céu, pra tua glória multiplicar. Seu amor tão puro e perfeito, queimando em nós, é maior do que eu. Seu amor sempre me encontrar como fogo ardente, clamando por ti. Diga a ele, Deus bondoso, Deus bondoso, Doce amor, eu me rendo a ti, Senhor. Eu louvor a ti vai dar o céu, pra tua glória multiplicar. Deus bondoso, Teu doce amor, eu me rendo a ti, Senhor. Meu louvor a ti e vai dar o céu, a tua glória multiplicar. Pra tua glória multiplicar. Podemos assentar? A gente vai cantar mais uma canção agora. E essa canção, ela vai fazer uma pergunta muito inquietante. Ela vai perguntar aonde está Deus? Pela teologia reformada, a gente sabe, até porque ontem nós completamos 503 anos da Reforma Protestante. Nós sabemos muito bem que Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares, né? Mas a pergunta aqui dessa canção não é onde está Deus no sentido de sua presença no mundo. A pergunta aqui é onde está Deus na nossa vida? Aonde está Deus nas nossas atitudes? Onde está Deus
naquilo que a gente vive com o outro, especialmente. É uma pergunta inquietante e é uma reflexão que eu gostaria que você fizesse. Onde está Deus? No seu tempo, nas suas palavras, nos seus sentimentos? Onde está Deus na sua maneira de investir seu dinheiro? Onde está Deus na sua vida? Coração de pedra, alma cheia de orgulho, caminho sem direção, casa abandonada, mundo tão vazio. O que falta em nós é o amor. Se não tem perdão, não tem amor. Se não tem amor, aonde está Deus? Aonde está Deus? Aonde está Deus? Está lá fora e a alma chora. Aonde está Deus? Coração de pedra, alma cheia de orgulho, caminho sem direção, casa abandonada, mundo tão vazio. O que falta em nós é o amor. Se não tem perdão, não tem amor. Se não tem amor, aonde está Deus? Aonde está Deus? Aonde está Deus? Está lá fora e a alma chora. Aonde está Deus? Se eu não consigo estender a mão ao meu irmão, aonde está Deus? Se eu não consigo fazer o bem sem olhar a quem, aonde está Deus? Se eu não consigo nem perdoar quem me ofendeu, aonde está Deus? Muito se fala, pouco se vive. Muitos perguntam, ninguém responde. Aonde está Deus? Aonde está Deus? Aonde está Deus? Aonde está Deus? Ó Deus, receba os nossos louvores e a nossa gratidão. E que as palavras, ó Deus, dos nossos lábios e agora o meditar do nosso coração te sejam agradáveis, ó Deus. Que o Senhor esteja nas nossas vidas, para que através de nós as pessoas saibam que o Senhor é um Deus amoroso, cuidadoso, que abençoa, que perdoa, que redime, que resgata.
Que sejamos, ó Deus, para este mundo o teu abraço. Que sejamos para este mundo as tuas palavras. Sejamos para este mundo, ó Deus, o Cristo que eles tanto precisam conhecer. No nome de Jesus é que eu oro, te agradeço e coloco esse tempo na tua presença. Amém. No Salmo 37, para a meditação dessa noite, Salmo 37, o Salmo de Davi. Salmo 37. Eu quero conversar com vocês um pouco ao longo deste mês sobre finanças, fé e finanças. Um novo começo para nós, um começo tanto de uma reorganização do ponto de vista financeiro, mas sobretudo uma reorganização da nossa vida financeira e do valor que a gente dá a essas coisas, a partir da nossa fé em Cristo. Eu quero conversar com vocês sobre esse assunto, porque eu acho ele de extrema importância. Como pastor, Deus nos dá o privilégio de fazer alguns diagnósticos importantes. O diagnóstico, justamente, ele provém de poder acessar a vida das pessoas e de ser acessado por elas. E um tema, de fato, muito sério, e que às vezes a igreja não dá o devido valor, porque a gente quer viver uma espiritualidade desencarnada. O que seria isso? Falar em finanças tem a ver com essa vida material. Coisas de Deus têm a ver com a vida espiritual. E como bons reformados, nós não enxergamos a vida dessa maneira. Para Deus não existe diferença entre material e espiritual. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e o ser humano, portanto, é material e espiritual. E o que nós fazemos com aquilo que é material glorifica a Deus e abençoa as nossas vidas e a vida de outros. Bem como também o que a gente faz com aquilo que é material, corporal, também pode influenciar negativamente na nossa relação com Deus e na nossa relação com o outro. É por isso que a maneira que nós lidamos com as finanças, isso está diretamente ligado à nossa espiritualidade, aos nossos valores, a quem Deus é e o quanto nós ouvimos e seguimos e confiamos na sua palavra. Esse tempo de pandemia tem, lógico, angustiado muita gente, porque muitos comerciantes, muitas empresas fecharam. O governo também teve toda uma emergência aí com o auxílio emergencial e que desestrutura as contas da União. Temos pessoas que tiveram redução de salário, outros ficaram desempregados. Esse auxílio emergencial a gente não sabe até onde vai e também não é suficiente para pagar as nossas contas, né? E agora bate em nós um medo maior dessa tal segunda onda que já está na Europa e pode vir para cá, que pode ter que fechar os comércios de novo. E aquilo que já está combalido, que já está afetado e que já estava afetado mesmo antes da pandemia, não é? Porque a nossa economia ela já vem de uma dificuldade de anos, né? Podemos dizer de Santa Cruz das Palmeiras que há vários anos nós já estamos passando por reduções, não é? Parece que ano após ano, especialmente por depender economicamente das usinas, e as usinas nas suas crises, parece que ano após ano o comércio sofre, as empresas sofrem, os funcionários sofrem, e aí vem uma pandemia como essa, que abala ainda mais, não é? Agora, se pode ficar um pouco pior esse cenário, e pode ficar, entra também a nossa má administração, entra a nossa má gestão, porque infelizmente a nossa cultura, e eu posso dizer que isso a nível Brasil, ela não é uma cultura que contempla uma educação e uma saúde financeira desde pequeno. Os pais se preocupam com muitas coisas, mas é fato que muitas famílias negligenciam uma boa instrução financeira, até porque não tiveram, até porque também vive uma vida financeira caótica, como infelizmente é a receita do fracasso, que é gastar mais do que ganha, não é? E números, eles não são flexíveis, eles são rígidos, por isso é uma ciência exata,
exatidão. Tem, não tem? Não tem. A menos que Deus multiplique, não vai ter uma mudança daquela realidade. Como há também um ditado popular que diz que dinheiro não leva desaforo. Então, se não há uma boa gestão, a gente entra em crise financeira. E o problema da crise financeira é que ela tem gerado, presta atenção, tem gerado separações, casamentos naufragam por questões financeiras, porque é muito duro para a mãe, dona de casa que está ali, tem que lidar com a despensa, e às vezes ela está vazia e está muito difícil lidar. Também para o homem é complicado ele entender que tem todas essas responsabilidades, mas não está conseguindo arcar com elas, e aí gera um estresse, gera um ambiente extremamente difícil, carregado, e aí vem separação. Além da separação, doenças, não é? As pessoas estão adoecendo. Por quê? Aí entra crise de ansiedade, aí entra todo tipo de problema, porque afinal de contas as nossas emoções ficam adoecidas. E espiritualmente também um fracasso, porque mesmo sendo fruto, na grande maioria das vezes, de uma falta de administração ou de uma administração ruim, a pessoa que está passando por esse momento fica questionando Deus e revolta inclusive com Deus, achando que Deus não está sendo suficiente, amoroso, fiel e presente na vida da sua família, com um pão de cada dia. Então, a grande questão que a gente precisa pensar, e nós vamos pensar tanto aos domingos, também às quartas-feiras, e eu quero, ao longo das quartas-feiras, ser até um pouco mais prático, trazendo pessoas para nos ajudar com administração doméstica, como poupar, qual que é o caminho correto para a gente poder administrar melhor a nossa renda familiar, não é? Onde cortar algumas coisas, mas também ter qualidade de vida. E também aqueles que conseguem poupar um pouco, como investir esse dinheiro e a longo prazo ter um patrimônio, como lidar com essas coisas. Ao longo deste mês, às quartas-feiras, nós faremos isso de uma maneira bem prática, a começar nessa quarta agora. Então, por favor, acompanhe e indique para as pessoas. Fala, olha, toda quarta-feira, ao vivo, no Facebook, às 19 horas, o pastor vai estar com alguém ali e eles vão conversar sobre vida financeira, sobre como administrar melhor, como lidar. Estou endividado, e agora? O que eu vou fazer? Então, também instruções nesse sentido, porque isso afeta a nossa vida financeira, isso afeta o nosso testemunho cristão, porque é muito triste ver uma pessoa que se diz cristã, mas não paga as suas contas. É uma pessoa que tem uma má fama porque é caloteiro, é caloteira. Isso acaba com a possibilidade da igreja dar um bom testemunho no mundo. Porque, olha, fica falando de Deus, mas não paga nem as contas. Ou quer viver uma vida como se fosse rico, mas não paga as contas. Então, isso tudo é muito sério, gente. Isso tudo tem a ver com o evangelho. Isso tudo tem a ver com o papel da igreja no mundo. Isso tem a ver com uma vida espiritual real. Tem a ver com um discipulado cristão vivo no meio da sociedade. Porque as pessoas vão querer um Deus de uma pessoa de fato íntegra, que administra bem, e não Deus de uma pessoa desorganizada e que é caótica na sua vida financeira e está revoltada, adoecida e às vezes com o casamento em frangalhos. Então, nós vamos conversar sobre isso, e o primeiro princípio que nós vamos extrair da palavra de Deus, né? Aos domingos aqui a gente vai pautar princípios, tá? Princípios, conselhos que a palavra de Deus nos traz nesse sentido, e o princípio desta noite é que prazeres imediatos resultam em tormentos duradouros. Guarda isso no seu coração. Prazeres imediatos resultam, em via de regra, em tormentos duradouros. Tudo que é bom na vida leva um tempo. Você pode ver, por exemplo, você quer ser um bom profissional? Tem que estudar. Tem todo um preparo, tem todo um cuidado. Você quer se desenvolver como ser humano? Tem todo um processo, ninguém faz isso da noite para o dia. Você quer emagrecer? Tem todo um processo. Você quer melhorar seu condicionamento físico? Tem que ir para a academia.
dia após dia, e depois de um processo, você tem algo bom, um bom resultado. Você está vivendo um momento emocional difícil e precisa se cuidar? Também estabelece a partir dali um processo para você se cuidar, se conhecer, tratar. Você quer conhecer a Deus e viver uma vida espiritual melhor? Tem um processo que deve ser iniciado, e à medida que esse processo desenrola, você vai colhendo coisas boas. É preciso preparar a terra, é preciso plantar, é preciso cuidar da plantação, para depois termos o privilégio de colher os frutos disso. Então, tudo que é bom, via de regra na vida, demanda um processo e demanda prazo. Mas é interessante como que coisas danosas, destrutivas, trazem um prazer rápido, mas um dano duradouro. Isso a gente vê no mundo das drogas, porque a pessoa tem um prazer imediato. A pessoa está angustiada, atormentada, ela vai lá e bebe. Ela vai lá e usa droga. E há um alívio, porque aquele negócio é muito bom. Porque se não fosse bom, nós não teríamos tantas pessoas escravizadas naquilo. Só que o bom que aquilo é naquele momento, obviamente que não compara com o dano, com a tragédia que vem depois. Mas perceba que é rápido. Estou ansioso, preocupado. Eu vou comer. E aí você vai lá e come. E aquilo te dá um prazer imediato. Mas como você estava ansioso, preocupado e triste, agora além de ansioso, preocupado e triste por causa dos seus problemas, agora você também tem que lidar com a sua imagem diante do espelho, que te deprime ainda mais. Por quê? Porque você está se descontrolando por inteiro. Então aquelas recompensas imediatas, aquelas permissões imediatas, via de regra, geram tormentos duradouros. E se tem algo e que cabe muito bem é na vida financeira. Prazeres e permissões que nós nos damos. Desde aquele lanche no final de semana que extrapola seu orçamento, aquela compra lá na loja da Carlota, até aquela viagem para Ribeirão Preto, até aquela viagem para não sei onde que você queria fazer, mas que não estava programada, e você divide no cartão, e aquilo soma com a geladeira que você comprou, e aquilo soma com a manutenção do seu carro porque ele quebrou, e aquilo soma com as contas fixas do mês, e soma com aquele cheque pré-datado que você deu no mercado. Você teve um prazer naquela hora, mas você vai ficar muitas noites sem dormir. Você vai sofrer por causa disso. O Salmo 37 é um salmo de Davi, muito interessante. Neste salmo, ele está tentando conscientizar o leitor que ele não precisa ficar triste por causa da prosperidade dos ímpios, nem precisa invejar isso, não precisa querer coisas imediatas, prazeres imediatos, porque o ímpio até tem um prazer imediato, mas ele vai ter uma eternidade de tormento. E é melhor viver no pouco de Deus, na simplicidade de Deus, na confiança da provisão de Deus e do cuidado de Deus, mesmo que para isso seja um pouco difícil e exija esforço agora, mas para que você tenha, como ele vai repetir muitas vezes nesse salmo, para você herdar a terra. Para você herdar a terra. Ele diz assim, olha, não se atenha ao bem-estar, ao prazer e à prosperidade do ímpio, porque isso é temporário, e a tristeza dele será eterna. Você é aquele que vive uma tristeza temporária para uma alegria eterna. E eu acho que isso é um princípio para a nossa vida financeira espetacular. Porque aquela economia que você faz agora, aquele aperto no cinto que você faz agora, aquele prazer que você se priva agora, pode ser para você daqui a pouquinho um grande benefício e um benefício duradouro. Pode ser a realização de um sonho. A realização de um sonho. Vamos ver então o que o salmista vai falando para nós ao longo desse texto. Vamos lá, primeiro, versículos 1 e 2 do Salmo 37. Está com a Bíblia aberta aí? Salmo 37, versículos 1 e 2, diz assim, ó: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. O salmista está dizendo aqui que não é para essa pessoa ficar indignada, nem invejar o sucesso, a prosperidade do ímpio. Olha que coisa, essa pessoa para quem Davi está falando, ela está sendo acometida de inveja, ela está indignada,
Ela está gastando seu tempo olhando para o sucesso do outro, para o bem-estar do outro, mesmo sendo esse outro um ímpio, alguém que não teme a Deus, que não tem integridade, uma pessoa que a gente nem sabe de onde veio o seu sucesso e a sua prosperidade, mas o justo aqui está gastando tempo vendo a vida dos outros e achando que a sua vida não é tão boa quanto a dos outros. Gente, Facebook, Instagram e tudo isso que as redes sociais trazem para nós é um campo fértil para a inveja e a indignação. Porque quando você percebe que todo mundo no final de semana vai para Poços de Caldas e você não tem dinheiro para ir para Tambaú, você fica indignado. Não é? Porque agora, antigamente, ou lá no tempo, uma geração atrás, fulano foi para Gramado, lá no Rio Grande do Sul. Nossa, isso é uma viagem internacional, interplanetária, que coisa fantástica, voou, foi de avião, que coisa chique, né? Hoje não, hoje o filho da fulana foi, o casal lá, fulano e a Beltrana foram também, e só a gente não vai, vamos também. Vamos lá, vamos parcelar isso aí em 36 vezes. Nós vamos pagar 2 viagens numa só, mas a gente precisa ter isso, porque todo mundo tem. Beleza, vai na onda de todo mundo. Porque agora, todo mundo come comida japonesa todo final de semana. Vê lá, rapaz, se puder, é uma vez por mês no pagamento, se der. Não é? Se der. Parece que a gente está, sabe aquele efeito boiada? Porque todo mundo vai, nós vamos também. Porque todo mundo veste, nós precisamos vestir também. Você tem a necessidade de ficar comprando roupa? Você lembra o que a Bíblia fala? Tendo o que comer e o que vestir, estejamos contentes. Lembra o que a Bíblia fala? Se você tem 2 túnicas, dá a que está sobrando. Você precisa só de uma, você não precisa mais do que uma. E a gente abre lá o guarda-roupa e encontra vários sapatos. Você nem tem pé para calçar tanto sapato. E você não tem nem corpo para vestir tanta roupa. E você comprou aquilo e está guardado ali, e aquilo é um patrimônio, tem um recurso financeiro ali investido, que não está sendo útil nem para você, nem para ninguém, e que você fez, porque todo mundo vai. Porque é um prazer consumir, é um prazer imediato, mas pode ser uma tragédia duradoura. Então o conselho aqui é, não inveje e nem se inquiete por causa da prosperidade do ímpio. Você não tem que ser igual a ele, você não precisa seguir pelo mesmo caminho que ele. Você é você tem sua própria vida. E mais, essas pessoas vão definhar como a relva. Eles vão acabar, eles vão passar. No seu grande consumo, eles vão viver em tormentos, porque aquela pessoa que publicou aquelas fotos lindas lá naquela praia no Nordeste, ela está passando um sufoco, um suador para pagar as parcelas. Você não precisa passar por isso, meu querido. É por isso que diz que o ímpio aqui, ele vai, como diz o texto, definhar como a relva. Não vá pelo caminho dele não, senão você vai definhar também. Definhar nas dívidas, definhar nas contas, definhar nesse tormento, nessa angústia de não poder dormir uma noite em paz. Então não invejes. Outro conselho que aqui o salmista vai trazer, a partir do 3 até o 11, ele diz assim, ó. Confia, tem alguns imperativos muito interessantes aí. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados. Mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão nela. Olhem os imperativos desse texto. O imperativo é aquilo que nós temos um comando do que fazer. E ele vai no versículo 3 dizer, confia no Senhor. Versículo 4, agrada-te do Senhor. Versículo 5, entrega teu caminho ao Senhor. Olha que interessante. Confie em Deus. Entregue o seu caminho a Deus. Confie em Deus, descanse em Deus,
porque coisas boas virão. Ele está dizendo que o ímpio, o que o aguarda, é a destruição eterna, mas para o justo, aquele que vive nos valores de Deus, no reino de Deus, na perspectiva de Deus, o que o aguarda é vida eterna, é vida boa. Então ele diz, descansa, confia no Senhor, porque o que te aguarda é coisa boa, ainda que você passe por privações agora, ainda que no tempo presente seja escasso, seja contado, seja mínimo, mas o que nos aguarda são boas perspectivas. Então não inveje o ímpio, porque o que o aguarda é destruição, mas o que te aguarda é bênçãos do Altíssimo, é herança da terra. Outra coisa que o salmista vai falar para nós, do 12 ao 15, presta atenção, diz assim: trama o ímpio contra o justo, e contra ele range os dentes. Rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximado o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para abater o pobre e o necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. A sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração. Os seus arcos serão espedaçados. Um bom conselho que ele traz aqui é: não participe das tramas dos maus, porque o mal voltará sobre eles. Diz o texto aqui que o ímpio, para explorar o pobre, para explorar o pequeno, ele arranca da sua espada e ele usa o seu arco. Para ter essa boa vida que ele tem, ele usa dos seus maus caminhos e dos seus maus princípios. Mas diz a Bíblia que Deus ri deles, porque Deus vê o dia deles chegando. E diz o texto que a espada deles voltará para os traspassar, e os seus arcos serão despedaçados. O conselho aqui é justo: não participe da maldade, porque os maus receberão o mal que plantam. Para você, de repente, chegar no lugar que essas pessoas estão, às vezes você se vale do mesmo expediente. Não faça isso não. Seja honesto, seja justo, seja generoso e bondoso. Sabe por quê? Porque tudo que a gente planta, isso é um princípio bíblico. E é interessante que esse princípio não está nem só na religião cristã. Esse princípio está em praticamente todas as religiões do mundo. Que é o que se planta, de fato é o que se colhe. Isso está na revelação natural de Deus, geral na criação. Isso está na imagem de Deus dentro de nós, no nosso senso moral, racional, de justiça. De que eu preciso trilhar um bom caminho, porque esse caminho se volta a meu favor ou contra mim. Um conselho também que está no versículo 21 até o 26, diz assim, presta atenção. Ou melhor, perdão, 16 ao 20, diz assim. Guarde esse versículo 16 no seu coração. Se você levar só esse versículo para mim, eu já estou super feliz. Diz assim: mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Pois o braço dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. Vamos lá no versículo 16, vamos ler juntos aí, o versículo 16? Mais vale o pouco do justo que a abundância dos ímpios. Vamos ler o 17 também. Pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor o sustém. Olha que promessa fantástica, fantástica. O braço do justo Deus sustém. Deus é que segura. Sabe quando falta força? E a gente já começa eu não aguento mais. Quem sustém os nossos braços? O Senhor. E o braço do ímpio será quebrado. Por isso, melhor é o pouco no temor do Senhor. Seja contente. Isso aqui, o que o texto está querendo dizer para nós é: seja contente. Porque como já diz o ditado popular, o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é... Isso aí é sabedoria popular e que reflete esse princípio da palavra de Deus. Seja contente.
com pouco de Deus, porque no pouco de Deus nós temos paz e segurança, porque Deus nos sustenta. Esse salmo também, do 21 ao 26, diz assim: o ímpio pede emprestado e não paga. Presta atenção nisso, ó. O caloteiro é o ímpio, viu? Tem que pagar a conta, senão, veja. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aquele a quem amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Olha que interessante, o homem bom, se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Ser justo não significa que a gente não vai cair, né? Mas se cairmos, o Senhor nos levanta, porque Ele nos segura pela mão. 25, aqui esse versículo, muitos sabem de cor, não é? Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Olha que promessa maravilhosa. Davi aqui no auge da sua maturidade diz que já foi moço e agora está velho, e na sua experiência de vida ele nunca viu o justo desamparado e nem a descendência do justo mendigar o pão. Pelo contrário, o justo é sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. O princípio aqui que eu aprendo é que nós devemos ser generosos e honestos, assim como generoso é o Senhor, aquele que nos sustenta. Sejamos generosos. Lembra, o ímpio pede emprestado e não paga. O justo lhe pede emprestado e ao invés de emprestar ele dá, porque ele é generoso. Generosidade é um atributo divino. Deus é generoso, porque sendo Deus dono de todas as coisas, Ele nos empresta para que a gente possa usufruir e deleitar. E Deus tem o prazer em nos abençoar. Dessa forma, todo ser humano, até aqueles que não creem em Deus, fazem isso e usufruem dos benefícios disso, que é ser generoso. Não é à toa que diz a Bíblia que mais bem-aventurado é dar que receber. O cristão experimenta isso, mas até o descrente também experimenta quando ele compartilha e quando ele dá. Há um prazer diferente, espiritual e até fisiológico de dar. Por isso o justo é aquele que, quando lhe pedem emprestado, ele doa. E diz o texto bíblico que a promessa de Deus sobre ele é de jamais estar desamparado. Por isso eu quero te convidar a isso. Seja generoso, seja honesto, pagando as suas contas. Porque quando somos generosos e honestos, nós estamos nos parecendo com Deus, que é generoso e nos sustenta. E para finalizar, do 37 ao 40, vamos ler. 37 ao 40 diz: observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Quanto aos transgressores, serão a uma destruído. A descendência dos ímpios será exterminada. Vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva. Porque nele, em Deus, buscam refúgio. Último princípio. Seja íntegro, pois do Senhor vem a salvação. Seja íntegro. Seja justo. O justo, como nós vimos, ele é contente, ele não inveja, ele confia em Deus, ele crê na lei da semeadura, ele tem contentamento e generosidade, e ele vive em integridade. Tudo isso demora tempo, tudo isso exige esforço. Às vezes, para ser isso, para sermos contentes, não invejosos, honestos, íntegros e generosos, isso possa nos custar no tempo presente um esforço que não é prazeroso. Mas lembre-se disso, o prazer imediato geralmente resulta em tormentos eternos. É isso que o texto está falando, que aquele ímpio que tem prazeres imediatos,
viverão em tormento eterno, enquanto o justo que se esforça, o justo que vive no temor do Senhor, que em alguns momentos até se priva, ele, como diz o texto sagrado, possuirá a terra. A saúde financeira nossa, como cristãos, glorifica a Deus. Traz saúde para o nosso casamento, traz saúde para o nosso físico e para o nosso emocional. Nós não podemos administrar o que Deus nos dá, o pão nosso de cada dia, a partir de prazeres imediatos. Não podemos ser negligentes com aquilo que Deus nos dá. Talvez o que você ganha, você considera pouco, porque não tem administrado bem. Porque não tem feito com esse pouco aquilo que Deus nos ensina a fazer. O importante princípio de hoje: prazeres imediatos resultam em tormentos duradouros. Como nós vimos, tormentos para o ímpio. Mas nós não somos ímpios. Como diz a palavra, aqueles que estão em Cristo Jesus são justos. Foram justificados pelo Senhor. É por isso que os nossos valores são outros. É por isso que nós olhamos a nossa vida a partir do Cristo, que com muito pouco fez mais do que qualquer outro que veio antes ou depois dele. Então eu quero te convidar a ter o coração de Jesus na administração das coisas, sendo honesto, íntegro, sendo generoso, sendo contente com todas as coisas e glorificando a Deus com aquilo que Ele te dá. Amém? Hoje foi só o primeiro princípio. Nós vamos ver ao longo do mês outros princípios e fica ligado na quarta-feira. Eu não sei como está a sua vida financeira. Se você tiver com a vida desorganizada, talvez seja a oportunidade de você receber boas instruções para se organizar. Ah não, pastor, graças a Deus minha vida financeira está organizada. Eu até tenho um dinheirinho na poupança. Então também acompanhe essa série, porque você pode ajudar outras pessoas e também nessa série nós vamos dar conselhos para você de como investir o seu dinheiro. E a poupança não é um bom investimento. Não é um bom investimento. Existem outros lugares e outras formas de você investir para que esse pouco se torne muito. Tá bom? Então, acompanhe a gente, nós vamos falar sobre esse tema, mas por favor, pense com carinho nessas coisas que nós estamos falando e não seja simplista em achar que o que nós estamos falando aqui é um assunto sem importância para a nossa vida espiritual. Não pense isso. Refaça seus pensamentos, porque com a sua vida financeira, você abençoa e é abençoado. Mas também a partir de uma má administração financeira, você se amaldiçoa e amaldiçoa outras pessoas, inclusive e especialmente aquelas pessoas da sua própria casa. Amém? Amém? Deus nos abençoe. Vamos orar? Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Vamos nos preparar para esse momento especial. Nós estamos diante da mesa do Senhor. Nós vamos participar agora da Santa Ceia. Coloque seu coração, sua vida, inclusive a sua vida financeira diante de Deus. Porque a Bíblia nos ensina: examine-se, pois, o homem, a mulher, a si mesmo. Examine como está a sua vida espiritual a partir da sua gestão da vida financeira. Converse com Deus sobre isso, para que você glorifique a Ele em todos os segmentos da sua vida. Peça perdão, peça a Deus para te fortalecer, peça a Deus para te dar um novo caminho, uma nova visão. Peça a Deus que agora, nesse momento da Santa Ceia, Ele possa te renovar, para como nós estamos conversando, vivamos agora a nossa fé e finanças, um novo começo. Fale com Deus aí no seu lugar, invoque o nome dEle. Bondoso Deus e Pai, queremos te agradecer por esta noite especial.
Como é bom, Deus, estarmos aqui na Tua casa, ouvir a Tua palavra, os Teus conselhos, a Tua direção para as nossas vidas. Como é bom também, Senhor, agora participar da Tua mesa, dessa mesa rica, dessa mesa da maior riqueza, essa mesa, ó Deus, que nos consola de qualquer tristeza ou frustração desta vida. Esta mesa, ó Deus, nos aponta o fato de que este mundo e todas essas correrias e desesperos e ansiedades passarão. Tudo vai passar e o Teu reino eterno virá sobre nós. E quando Ele chegar, ó Deus querido, haverá pão para todos e todos poderão se assentar à Tua mesa. O que nós fazemos aqui agora, Senhor, é pedir o poder e a força que vem de Ti para que a gente aguente firme até aquele dia. E também, ó Deus, é uma forma de testemunharmos para nós e para o mundo de que cremos no Senhor, no Teu reino que virá. Pai, perdoa os nossos pecados, Senhor. Santifica as nossas vidas. Se nós sentimos agora no coração qualquer sentimento de culpa, de peso, se há dentro de nós, ó Deus, algo que nos faz sentir desabonados de participar desta mesa, que possamos, ó Deus, nos arrepender, confessar e nesta hora abandonar todo pecado. Como diz a Tua palavra, ó Deus, aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Que o Senhor, ó Deus, faça isso na vida dos meus irmãos e irmãs, que ao comer do pão e tomar do cálice, eles possam ter a vida espiritual renovada, restituída, fortalecida no Senhor. Nós cremos, ó Deus, que esses elementos não mudam, eles continuam os mesmos, mas a Tua presença entre nós, ela de fato é viva e renovadora. Abençoa-nos, ó Deus, nesta hora, através desses elementos e desse sacramento maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar irmãos e irmãs que vão tomar a ceia, ficarem de pé agora, para facilitarem na administração, na distribuição dos elementos. E eu gostaria de convidar você a participar. Você que é batizado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que participa de uma igreja genuinamente cristã, participe com a gente, porque essa hora é a hora que a família de Deus pode estar junta e sendo fortalecida nele. E ao comer do pão e tomar do cálice, você peça a Deus que assim como o pão e o cálice adentram o seu corpo, que a presença dele também possa adentrar você, te purificar e te fortalecer, te renovar, para que você viva em todas as áreas da sua vida, como Cristo Jesus, pensando como Ele, sentindo como Ele e fazendo as coisas que Ele fez e faz, tá bom? Se você de repente não se sente digno desta mesa, eu quero dizer que não há dignos para essa mesa. O único digno é Jesus, mas é através dele que nós somos dignificados. Como diz a palavra, Cristo, através do seu corpo, nos reconciliou com Deus, para nos apresentar diante de Deus, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Aqueles que estão em Cristo Jesus já são apresentados diante de Deus, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Tome a melhor decisão, viu? Tome a decisão de abrir mão do pecado e abraçar agora Cristo Jesus e a sua vontade para a sua vida. Podem participar todos, viu? Que foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que participam da igreja genuinamente cristã. Essa mesa não é da igreja presbiteriana. Essa igreja é daqueles que foram justificados no sangue do Cordeiro. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue.
nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde possa me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. A Bíblia nos diz que na noite, na quinta-feira, na noite que Cristo foi traído, Ele ceou com os seus discípulos, Ele comeu a Páscoa com os discípulos, e ali diz a palavra que Ele toma o pão, parte, dá graças ao Senhor, dá a seus discípulos dizendo: este é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Comam dele todos. De semelhante modo, Ele tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, do novo compromisso, da nossa nova união. A união que não é por obras, nem por justiça própria, mas é a união agora pela justiça do meu sangue. É a união que nós teremos a partir da obra da cruz. O sangue que foi derramado e que pagou por todas as nossas iniquidades. Tomamos todos. Fiquemos todos de pé. Vamos orar. Bondoso Deus, muito obrigado por esta noite, Senhor. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui, prestando um culto ao Senhor, podendo falar, ó Deus, com os nossos lábios, sentir com o nosso coração, de que o Senhor é o nosso Deus e só em Ti confiaremos.
O Senhor é quem sustenta os nossos braços. O Senhor, ó Deus, é quem nos fortalece quando nós estamos, ó Deus, sem força alguma. O Senhor é aquele que farta cada um de nós, suprindo todas as necessidades. O Senhor é aquele que nos dá sabedoria para um novo começo. Ó Pai, abençoa-nos para que esse novo começo aconteça mesmo. Esta mesa é a mesa do novo começo, Senhor. O Teu corpo e o Teu sangue derramado é o novo começo, é o novo Éden, é o segundo Adão que veio levar o pecado embora. É por isso que a Tua palavra nos ensina que aqueles que estão no Senhor são novos, novas criaturas, nova criação. Deus nos faz viver esse novo, em nome de Jesus, em todas as áreas da nossa vida. Nos ajuda a viver o novo no nosso casamento, Senhor. Nos ajuda a viver o novo nas nossas amizades. Nos ajuda a viver o novo com a gente mesmo, Senhor, porque às vezes nós não nos suportamos. A gente não suporta os próprios dilemas existenciais. Ó Pai, tem misericórdia de nós. E nos ajude hoje de maneira especial naquilo que nós conversamos, na nossa vida financeira. Que ela possa refletir uma vida espiritual saudável, sendo também uma vida financeira que glorifica Seu nome. Abençoe meus irmãos e irmãs, Senhor. Que eles possam ser alcançados por uma visitação especial do Senhor. O que nós te pedimos é isso, Senhor, nos visita de uma maneira especial. Nós temos teoria, nós temos, ó Deus, recursos humanos, a gente tem essa igreja para frequentar, mas tudo isso é nada, se o Senhor e a Tua presença não estiver conosco numa visitação especial. Uma coisa, ó Deus, como eu sempre digo, que seja só do Senhor, genuinamente Tua. Algo que não se fabrica, ó Deus, algo que não se inventa, algo que a emoção humana não é capaz de fornecer. Dá sobre nós, derrama sobre nós, Senhor. Algo que é Teu e só Teu. Algo que nos santifica, algo que nos quebranta, algo que nos converta, algo que nos renove. Em nome de Jesus, Senhor, é que eu te peço. Em nome de Jesus, Senhor, é que eu te imploro. Que agora ao voltar para as nossas casas, esse novo possa se tornar real. Deus abençoe, Senhor, nesta hora, irmãos e irmãs, e de em paz. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo estejam sobre a nossa vida, hoje e para sempre. Agradeço a todas as pessoas que nos visitam, que vocês sejam sempre bem-vindos aqui no nosso meio. A casa é nossa, né? E a nossa equipe de recepção estará à porta para entregar um presente para vocês, tá bom? Então não vão embora rápido não. Quero deixar um aviso para os irmãos que a quarta-feira então nós vamos ter essa série especial. Nos ajude a divulgar, nos ajude a fazer com que chegue mais longe, tá bom? Também quero lembrar que o culto infantil, o culto das crianças, mudou de horário. Ele estava sendo sempre exibido pelo YouTube, pelas redes sociais, às 11 da manhã. Nós estamos antecipando para as 10 da manhã, tá bom? Então também nos ajude a divulgar. E eu peço a sua atenção agora de maneira especial. Olhos e ouvidos em mim aqui, por favor. As nossas irmãs Viviane e Jane estão organizando a nossa próxima venda. E elas vão vender pizza. Vai ocorrer quando? Que dia, Viviane? 21 de novembro. Isso. A entrega será dia 21 de novembro. Isso. Então nós temos até lá para vender essas pizzas. E nós temos uma meta. A nossa meta é vender 150 pizzas. Não é muita coisa. E aí a Viviane e a Jane vão procurar vocês com um carnezinho com 5 pizzas para vender. A gente chegou nesse número porque a gente entende que não é um número difícil de vender. E aí lembrando, é para você vender fora da igreja, né? Porque a gente vai entregar para vários, então vai estar vendendo um para o outro. Mas não é um número que extrapola. E esse carnezinho que a gente vai entregar, a gente vai pedir para vocês não nos devolverem ele.
Porque em outras oportunidades a gente entregou e a pessoa depois devolveu sem vender nenhum. Ela nem anunciou, nem tentou. Então dessa vez nós vamos convidar irmãos e irmãs corajosos que realmente comprem a ideia, porque depois a gente não vai pegar o carnê de volta. O que a gente vai fazer é entregar as pizzas para você, tá bom? E aí a gente tem a meta de vender 150 pizzas no valor de R$25 cada um, tá bom? Com esses valores é que a gente está pagando uma série de coisas da igreja, dos projetos, das atividades que não pararam. Apesar da pandemia, elas estão aí a todo vapor, tá bom? Então, para a gente ter uma recepção legal, para a gente ter um ministério com adictos e drogadictos legal, bem assistido, para a gente ter um trabalho com jovens, para a gente manter essa nossa estrutura de igreja, a gente tem toda essa demanda financeira. E eu sei que vocês entendem muito bem, nisso vocês já são muito maduros, né? E aí a gente pede para que agora vocês nos ajudem nessa questão, tá bom? Então a Viviane vai entrar em contato. E depois nós vamos ficar dezembro e janeiro sem nada, sem vender nada. A gente só vai retomar novamente em fevereiro. Por isso que para nós essa venda agora de novembro é importante, porque ela vai ser, esse recurso vai ser diluído nos outros 2 meses, tá? Então por isso que a gente precisa ter uma receita um pouco maior agora em novembro. O carnê sai no meio da semana, então. Ok, vão divulgando aí pra gente, já vai ajudando que o carnê sai já, porque é dia 21 a entrega, né? Então já tem pouco tempo. Amém, gente? Que Deus te abençoe, boa semana, que Jesus te dê uma semana feliz na presença dele, tá bom? Um abraço. Cumprimenta quem está do seu lado sem encostar, gente, só assim, ó. Tá? Isso.